Oi, gente! Ai, é o último episódio. Cláudia, eu tô chateada que é o último. Eu morro de saudade de você, Eu você não tem também. ideia. A gente fica só um pouquinho longe, mas eu morro de saudade porque ela é uma das minhas pessoas prediletas na vida. Ela tava aqui, gente, vocês não estão falei entendendo, isso. assim, rasgando elogios, eu fiquei Foi. emocionada. Eu nunca imaginei escutar isso de Cláudia Raia. Gente, uma Pra garota mim é de Clouds. 30 anos, 32 anos. 31, eu não fiz 32. 31, não fez Já fiz 32. 32, será? Não fez. Não fiz, É, né? empresária, entendeu? Pensadora, uma pessoa que faz. Eu amo, Ah, eu gente, amo, sou apaixonada. maravilhosa. Vocês já imaginaram eu escutando isso de Clouds, né? Clouds, pra mim é Clouds. Tati, Tá? Clouds. Mas, desde já, muito obrigada, viu, Cláudio, pela parceria em mais uma temporada. Ah, eu e a amo. gente volta, né? A gente volta. Se vocês deixarem muito like nesse vídeo aqui, A gente tá? volta. Se inscreverem no Isso é uma canal. ameaça? É. É, a gente tá ameaçando É, mesmo. tá. Mas, ó, antes de começar o nosso último episódio, a gente vai dar uma super dica pra quem tá assistindo aí. Bora, Cláudio? Presta atenção, gente, que isso aí é meu lugar de fala, tá? Que eu amo. A gente precisa falar de quem está aqui com a gente hoje, que é Floratil, que eu amo. Sendo nosso parceiro para esse episódio. Floratil é um medicamento probiótico eficaz e fácil de usar. Ele age mais rápido para tratar diarreias de diferentes causas e garante a prevenção quando você associa o uso de antibióticos, restabelecendo o equilíbrio da flora intestinal. Sim, inclusive é isso aqui que as crianças usam lá em casa. Gente, Não é à toa que ele é o mais vendido e recomendado pelas diretrizes internacionais de saúde, tá, gente? E uma coisa que é legal, assim, da gente contar pras mamães que estão com a gente é que você não precisa se preocupar buscando por Floratil infantil, porque Floratil é um medicamento probiótico Sim. que pode ser consumido por crianças a partir do primeiro mês de vida. é verdade isso, Mas tá? sempre é importante consultar o médico, né, gente? Não esquece. Claro. Esse aqui é o sachêzinho, ó, que as Não é crianças sair tomando, tomam. entendeu, gente? E o bom é que ele é fácil de tomar, sabe? Ele tem um gostinho gostoso. Ele tem em cápsula, em sachê, que pode ser consumido direto na boca, ou mistura com água, suco, fruta, papinha, sei lá. O que for mais fácil para você no dia a dia. Afinal, a gente ama a praticidade, é ou não é? Então, já escaneia o QR Code aí, saiba mais. Gente, Amo, tá na minha Floratil bolsa, é tá? Floratil, né? Amor, metade da minha bolsa é Floratil. Eu sei que você vai querer levar esses daqui, eu já tô vou, percebendo. Eu pego Vamos arrumar mesmo. aqui bonitinho pra gente apresentar a nossa convidada. Vamos. A força da mulher quando se torna mãe é algo difícil de explicar. Tudo que antes parecia sem sentido passa a ter um propósito gigantesco. De repente, tem uma nova vida no mundo que depende completamente de você. É, gente, Muito doido isso, é né? muito doido. E aí que o autocuidado se torna ainda mais essencial, porque o bem-estar da mãe também é o bem-estar do filho. É. Mesmo quando não estamos no nosso melhor, a maternidade nos ensina a encontrar força onde parecia não ter. Só para você ver eles bem, felizes. É verdade. E a nossa convidada de hoje é a prova viva dessa força. Ainda muito jovem, enfrentou uma gestação cheia de desafios pessoais e a maternidade solo. Mas mesmo com tudo isso, seguiu firme e inspirou milhares de mulheres, compartilhando sua jornada como mãe e empresária nas redes sociais com leveza e sinceridade. Seja muito bem-vinda, mamãe da Maitê Maria, Com vocês, Eduarda Gutierrez! Seja bem-vinda, Duda! Ai, meu Deus, tô tão feliz. Você tá feliz? Falou que você tava nervosa, não Tô precisa, muito nervosa, tá? meu Deus. Não, toma água então, Duda. E, não, que a gente é aguinha de coco, tá, gente? Que aqui é chique, né? Toma água de coco? É. Não é não? A minha é. Você tá vendo, né? Que acho que tem eu sou seus preferidos muito aqui. protegida nesse programa. Você tá tomando água de coco ou normal? Não, tá bom. Quer água de coco? Não, tá bom. Tá. Só eu tenho água de coco. Abafa. Ai, Duda, muito obrigada por ter vindo. Ai, obrigada pelo convite, eu amei, tô muito feliz, de A verdade. gente que tá, quando você veio no pod, ela veio no pod, o povo só perguntava da Maitê, eu quero saber, quero saber. E aí a gente falou, ela tem que vir no Materne delas, Claro. né, pra gente saber 100% dessa maternidade. E eu acho que você, Duda, é um exemplo pra essa juventude de dar a volta por cima, de realmente... Meu Deus. É verdade, porque eu É acho verdade. que o número de mães solos no Brasil, gente, ele cresce a cada segundo. É isso. E ver mães tão dedicadas, tão Tão presentes, jovens, tão né? jovens, né? É. Tão presentes e cuidando da filha com o maior amor e carinho é muito incrível. Por isso que a gente quer falar com você, quer saber de tudo. Sobre maternidade, mas desde o comecinho a gente queria saber, né, Tati? Isso. Você tinha vontade de ser mãe quando você era pequena? Você brincava de boneca, de mãe? Como é que era a maternidade na tua cabeça?
eu sempre tive vontade de ser mãe, né? Mas, não digo todas, né? Mas acho que a maioria das meninas já tem um sonho. Ai, vou casar, ter meus filhos, ter minha vida lá, né? Minha estabilidade financeira. E eu tinha esse sonho. De Sim. seguir o protocolo, É, né? seguir o protocolo ali, certinho. Não foi bem assim, mas Como é que foi? Conta pra gente. no comecinho, desde quando eu descobri minha gravidez, Não foi planejado. não. Tá. Você tinha 18? 19 anos. 19. Eu e o pai da minha filha estavam separados. Então, vocês ficaram juntos pouco tempo? Foi. Tá. Vocês namoraram, ficaram? A gente namorava, ia morar junto, ia separava, e ficava nessas idas e vindas. Sim. Aí nessas idas e vindas, a gente terminou. Teve um combinado que ia ser, tipo, uma última vez. Uhum. Uma recaída. Ah. Quem nunca, né, amada? Pelo amor de Deus. Amor, Eu que eu já fui, já psicológico. voltei, minha filha. É uma loucura. Aí Tá nessas tudo bem. idas e vindas, aconteceu, né? Dessa recaída e acabei engravidando. Antes do carnaval. Tá, e você tomava anticoncepcional? Você tinha algum método ou não? Sempre tive um sonho, né? De fazer minha cirurgia. Colocar silicone, fazer lipo. Uhum. Aí... Mas tão novinha. Mas é porque... Te incomodava? Sim, eu tinha seios muito grandes Sim. e eu tinha um sonho de reduzir. Aí eu reduzi, eu tinha 18 era ao anos. contrário. É. Tá. Só que teve algumas intercorrências depois, a ponto abriu, não sei o quê. Aí o médico disse que depois de um ano eu poderia fazer novamente pra colocar meu silicone e ficar do jeito que eu queria, né? Um colo mais marcado. Uhum. Aí eu fui, fiz todos os exames, porém tava a época de carnaval. Eu fiz, vou curtir o carnaval e depois eu faço. Uhum. Aí o doutor mandou suspender o anticoncepcional para não dar trombose, para poder fazer a cirurgia. Nessa, eu suspendi, né, o anticoncepcional e Aconteceu. E veio o seu Aconteceu. grande presente. foi minha filha. Ah, Como foi, assim, quando você descobriu? Você teve algum sintoma? Quem falou assim, acho que você tá grávida? Sua mãe deu uma... Sua Minha mãe já mãe. sabia? é, mãe. Mãe sente. Eu não tava sentindo nada, porém eu tenho uma comida predileta que é cartola. Não sei se vocês conhecem. Adoro, claro. Lógico. Banana assada com queijinho. Aí eu pedi à minha mãe antes de eu iria fazer meus cílios. Uhum. E mãe, faz por favor pra mim que eu tô indo sair agora. Na hora de sair, quando eu senti o cheiro, eu não quis mais, enjoei. Aí ela, que estranho. Aí eu, vou embora. No outro dia ela sonhou comigo pequena. Tipo, sonhou quando eu tinha 1 ano. Uhum. Na cama dela. Aí ela, sonhei com você, bebê. É quando você tinha 1 ano, que eu tinha olhos azuis quando tinha 1 ano. Olhos azuis, eu, oxe, que estranho. Não é nada não. Ela, vou comprar o teste, você vai fazer, você tá grávida. Aí eu, E você não achava Não. que tava? Você não percebeu nada? nada. Gente, mãe é Mãe- muito doida. Porque mãe- a minha mãe sonhou, eu sempre falo isso. É, você sempre conta essa história Sempre que é conta. ótima. A minha essa mãe história. sonhou com a Bia antes de eu imaginar. Eu tava assim, pra menstruar. E ela falou, tava almoçando minha irmã junto. Ela falou, alguma de vocês tá grávida? Eu sonhei com a minha neta. E ela é assim, assim, assim. Descreveu a Bia. E aí, eu falei, imagina, mãe, vou ficar menstruada, até parece. E fui viajar, descobri que tava grávida. E do Caio, a mesma coisa. Ela falou, sonhei com o meu neto, ele tá vindo. Ele é assim, assim, assado. Descreveu ele, exatamente, ele é magricela. E a Bia sempre foi mais gordinha, né? Tipo aqueles bebês rechonchudos, assim. Rechonchudinho. E o Caio, desde sempre, ele come muito, mas ele é magricelo. Sim. Ele é... É igual o Luca. Pequenininho, Ele sabe? é pequenininho e magrinho. É. É. E ela falou, ele não é igual a Bia, ele é assim, assim, assim. E realmente, veio. Que Quando eu fiz o coisa. chá revelação, ela falou, eu não quero nem ver o resultado, eu tenho certeza que é menino. Que Acredita? coisa. Acredito. Muito louco isso, Não, né? mãe. Mãe sente. Aí eu, meu Deus do céu, não tô. Senti cólica, tava sentindo muita cólica. Eu vou menstruar. Ela, não, você tá grávida. Aí eu fiquei com isso na cabeça e fui dormir. Acordei 5 horas da manhã, eu vou fazer esse teste. Voltei pra gravar. A mãe reverbera na gente, né? Fica aquela Não sei como fala ela conseguiu na dormir, né? cabeça da Só- gente. só É um até assim, inferno. Aí eu, meu meu Deus do céu, eu preciso fazer esse teste. Eu fiz. Mas eu acho que eu não tô, não. Quando colocou lá, eu, mentira, não acreditei. Fiz vai ser gêmeos, porque minha mãe é gêmea.
Ai, ainda tinha essa possibilidade. Tinha essa possibilidade. Eu, meu Deus, e agora vai ser gêmeos? Não, já começou a Aí eu- pirar. Você Nossa. estava sozinha. Tava sozinha no meu quarto, né? Aí eu saí do meu quarto, fui lá no... Não, fiquei lá. Liguei pra madrinha da minha filha. Aí Que é o quê? Sua melhor amiga? Não, ela é a ex-esposa do empresário Uhum. Do pai, né? do pai da Do minha pai. filha. Tá. Entendi. Aí eu liguei pra ela, porque ela tem um sonho de ser mãe, né? Uhum. E eu tava tão nervosa que eu não sabia. Aí eu já liguei pra ela. Ela tava acordada. Ela, meu Deus, ficou muito feliz. Ficou nervosa. Aí vamos contar ele. Eu fiz, eu não vou falar ele. Não queria contar ele. Porque vocês não estavam juntos. Não tava junto, já tinha... Tinha brigado, né, não brigava tava bom. muito, não. Entendi. Eu não queria contar ele. Ela, você vai contar sim. Deu 5 minutos, minha mãe chegou no banheiro. 5 horas da manhã. Ela, Eduarda, ai, mãe chegou. Meu Deus. Aí eu fui mostrar o teste a ela. Ela fez, eu já sabia. Meu Deus. Aí pronto, aí no mesmo dia eu já fui fazer exame de sangue, transvaginal, né? Pra saber quantas semanas. E no mesmo dia eu também já contei pro pai. Então, você tava bem no comecinho quando você descobriu. Tava com 3 semanas. Ah, bem no Como comecinho. foi contar pra ele? Foi, a gente não tava junto, né? Uhum. Aí marcamos lá uma reunião na casa do empresário dele. Todo mundo, ele tava muito nervoso. Ele, porque ela quer falar comigo, meu Deus. Aí, pronto, chegou lá, eu cheguei com um papel. Ele, o que é isso? Não tava entendendo nada. Cheguei com o papel do exame de sangue. Exame. E o que é isso? O que é isso? Aí eu, tô grávida. Pronto, aí começou a chorar, porque ele dizia pra mim que o sonho dele era ser pai. Porém, eu não queria engravidar naquele momento. Sim. Aí, pronto, começou a chorar. Aí a gente acabou voltando, na época. Uhum. Pronto, aí a gente viajou, anunciou. Porém, a gente não anunciou que eu tava grávida. A gente anunciou A volta. a volta. Uhum. Aí meu Instagram acabou caindo, porque eu recebi muita denúncia. Oxi. Porque o povo não queria que você Ele. voltasse? Não. Eu já tinha sofrido muito nesse relacionamento e Entendi. o pessoal não queria. Aí meu Instagram acabou caindo, fiquei muito triste. E lá na viagem a gente anunciou em Fernando de Noronha. Aí, com alguns comentários, né? Comecei a sangrar. Nossa. Aí eu, meu Deus, vou perder minha filha. Isso, você tava no comecinho. Aí eu, meu bem Deus, no fiquei começo. muito nervosa. Tem um papelzinho. Obrigada. E tudo isso emocional, né? Não, E o não é começo também, fácil. gente, os hormônios. É hormonal. É uma bomba, né? Fica uma oscilação Sobe e desce, né? que a gente não. É difícil, É né? difícil. Não, e nessa situação, né, em que você também não tá segura com o relacionamento, que você também não escolheu ser mãe solo, porque tem isso também, né? Quando você Eu- escolhe, é diferente. Eu cresci também, né, numa família com pai e mãe, juntos, né, Juntos. casados. Uhum. E eu nunca tinha idealizado ser mãe solo. Sim. Aí, É, enfim, não é fácil, né? Não é. fiquei muito nervosa, a gente voltou antes. Gente, olha por conta dos comentários na internet, né? É muito doido. Fiquei muito. Acho que foi na Aí não contei minha mãe que eu tinha sangrado. E Mas você ligou para o médico. a gente, eu e a irmã dele foi na emergência. Uhum. Aí chegou lá, ele disse que podia ser um sangramento normal, tipo, pelo estresse. Não tinha acontecido nada. Aí pronto. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí eu contei minha mãe, ela ficou muito nervosa, mas aí eu comecei a cuidar mais, tentar cuidar mais do meu emocional, tipo, eu evitava passar algumas coisas, né? Porque a gente evita, mas a gente não consegue. É. Mas você fazia terapia? Então, comecei a fazer, eu acho que eu tava com 5 meses, que foi, acho que na época que eu tava levando muito hater na internet, assim. Mas por conta da. Então, como foi quando você anunciou a gravidez? Porque as pessoas estavam, né, brigando, enfim. Não querendo, né, que você voltasse. Que você Então. voltasse. E aí, E como a foi? gravidez é uma coisa, é um casamento eterno, né? É. Porque não tem como você Eu se desfazer. Eu não tive chance de anunciar minha gravidez. Meu Deus, foi muito conturbado, tô lembrando agora.
Ai, mas se você não quiser falar, tá tudo É, bem. tá também. tudo bem, a gente tá... Na verdade, esse programa e as experiências, né, das nossas convidadas têm ajudado muita gente, mesmo, né? As pessoas se identificam, elas se veem representadas. Então, o que você quiser compartilhar é muito bem-vindo. Mas o que te fizer mal, por favor, aqui é um Sim. lugar de acolhimento. É. Mas eu falo porque foi exposto. Sim. Ah, entendi. Então, Como eu disse, voltamos uhum. e a gente foi morar junto. Porém, ele começou a morar numa casa que ele fazia feito uma house. E ele chamava alguns influencers para gravar lá. E você morava nessa casa também? Entendi. Morava eu e ele. Aí o que aconteceu? Uma vez, eu era muito desconfiada porque eu já tinha sido traída algumas vezes nesse relacionamento. Ele saiu do quarto e eu peguei o celular dele e vi várias traições. E eu grávida. Eu fiquei muito nervosa e liguei pra minha mãe. Mãe, acabei de descobrir as coisas, vou sair daqui, tô muito mal. E ele sem saber de nada. Minha mãe, calma, vai dar certo, eu vou aí lhe ajudar. Aí eu disse a ele que eu tava passando muito mal, que eu queria que minha mãe fosse pra lá, pra fazer comida pra mim. Eu inventei uma história. Uhum. Minha mãe chegou lá, aí ela, você gosta muito dele. Eu fiz, eu quero criar minha filha com o pai. Aí ela, você quer isso mesmo? Eu quero. Aí eu continuei, ele não sabia de nada. Ah, você não falou que você Não. tinha visto. Aí uma das traições que eu tinha visto com algumas amigas minhas. Meu Deus. E uma delas, Ai, gente, arrepiei até minha nuca agora. Ai, que difícil. e uma delas estava lá na casa. Ah, E Foi lá na casa. a traição É. foi num apartamento onde Ah, a tá. gente chegou a morar junto. mas ela frequentava. E ela frequentava o apartamento. E essa casa também. E essa casa também, ela estava morando lá na casa também. Que era como uma casa de gravação. Uhum. Aí ela era casada também. Então, tipo, ela traiu o marido dela e E ele? me traiu. Também. Aí eu descobri isso tudo grávida, fiquei muito nervosa. Minha mãe falou, né, aconteceu. E aconteceu um dia que eu não consegui segurar, porque a convivência, né? Pera, mas isso você já tinha anunciado sua gravidez? Você não. Não. Ah, foi no começo também. Ai, meu Deus, Meu que Deus. puxado. Aí ela sabia que eu tava grávida e a gente tava meio brigada. Essa menina. Sim, aí ela tipo, soltava algumas gracinhas e tal. Aí o que aconteceu? Uma vez ela soltou uma gracinha, falou alguma coisa e eu explodi. Aí eu comecei a dizer que ela traiu o namorado dela e ele pedindo pra eu provar e eu tinha as provas no meu celular, porque eu tinha gravado assim pelo meu celular. Claro. E acabou que começou uma briga lá e acabou que foi exposto. Saiu na internet. Quem expôs isso? Oi? Alguém gravou de lá? Alguém gravou e mandou num grupo. Aí algumas pessoas do grupo postou. Deixaram vazar. Aí as páginas começaram a postar. Maldade. Aí eu peguei, eu tava saindo muito como errada. E no calor do momento eu fui e postei. Errada. Foi. Ninguém sabia que eu tava Sempre grávida a culpa ainda. da mulher, né? É uma coisa louca. Elas só né? desconfiavam. Sabe, a impressão que eu tenho é que tem sempre alguém julgando a gente, dizendo assim, ah, mas ela não é tão boa quanto ela parece. Eu vou ficar aqui porque em algum momento ela vai escorregar e eu vou pegar essa... você não falha, sente isso? Com certeza. É um negócio que parece que você está sendo Alguém- julgada o tempo todo, parece que a culpa é tua. Que karma que a mulher tem e carrega. Não, e é uma coisa que você pode ser a melhor melhor pessoa. pessoa do mundo. Você pode fazer o bem todos os dias. A hora que acontece uma coisa que as pessoas julgam errado, é só daquilo que E fala. vira uma verdade, né? Acabou. Nossa. Coisa louca. Ah, E e daí? você no calor do momento, você que postou. Eu postei uma parte lá do... Do que você tinha gravado. Porém, eu não postei um vídeo, eu postei uma foto e coloquei um emoji. Aí ele me fez mentir, dizendo que não era de agora, que era de antigamente. Ela mentiu também, porque ela não queria perder o relacionamento dela. Porém, quando ela foi mentir, se pronunciar, ela foi disse que eu tava grávida. Ela contou? disse. Meu Deus do céu, Aí eu fiquei criatura. muito triste, porque eu não tive A a chance de oportunidade. contar do jeito que eu queria. Hoje em dia, ela, tá com a família dela, voltou com o ex dela, tem até um filho, ela engravidou depois disso tudo. Hoje em dia, eu não tenho nada contra, só que no momento,
foi um momento muito frágil pra mim. Claro. Tudo que se passou, né? Lógico, não precisa Lógico. nem. Não É. tem. Meu Deus do céu. Meu Deus, que eu show tô- de horror. Eu tô chocada. Eu tô chocada também, chocada. É bom a gente até falar sobre isso, porque Maternidelas é um programa sobre maternidade, mas também sobre o posicionamento da mulher, né? O feminismo, né? Como é que a gente aguenta essas coisas? Como é que a gente vira refém de um relacionamento desses? Eu fico sempre me questionando, tô falando pra mim mesma, tá? É sem julgamento nenhum, é tipo, como nós todas, quem nunca passou por um relacionamento tóxico, estranho, conturbado, né? É o que eu digo sempre aos meus filhos, amor é leve e fácil. Não pode ser de outro jeito. E não Senão dói, né? não é Amor não amor. dói. Amor não dói. Então, sabe, por que você teve que passar por isso, né? O que te levou a ficar nesse relacionamento? Por isso que a terapia é tão importante. Mas a Se investigar, dependência né? emocional é muito forte e eu acho que. Você não consegue sair, né? Não, e quando quando você tá dentro, você Você não não enxerga. enxerga. Você não enxerga. Não adianta. Fica cega. Não adianta alguém te falar, Não. isso aqui não adianta. Não adianta. Só adianta a hora que você enxerga, né? E aí a maturidade vem pra ajudar e te dar essas ferramentas. Não que isso não possa acontecer com uma pessoa mais madura, sim. pelo amor de Deus, a gente vê isso toda hora. Mas você tem um pouco mais de ferramentas, você é muito jovem, ele provavelmente muito jovem também, imaturo, porque os homens amadurecem muito menos do que a gente, né? Ou Muito mais se devagar, amadurece. se amadurecem, né? Então é muito complicado. E aí, me conta o resto. Então, aí foi no pronunciamento dela, então, nos stories, ou no Foi. feed, sei lá. Nos stories. Tá. Aí saiu, o pessoal descobriu, eu acabei me separando dele, mas depois ainda continuei voltando e por isso que eu levei muito hater na minha gravidez. Porque eu tava grávida e eu ficava voltando porque na minha cabeça a família perfeita era um pai, uma mãe e o seu filho, né? É o que você conheceu, né? É o Como que eu conheci, família. o que eu vivi. Claro. Então eu ficava tentando, só que não dava certo. Mas eu precisei passar por tudo isso para aprender a amadurecer. Isso me fez mais forte. Claro. E graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, porque eu passei por tudo isso, eu não perdi minha filha. E eu tinha muito medo disso também. Claro. Enfim, aí passou isso tudo, fiquei nessas indas e vindas. E minha filha nasceu. E como foi nessas indas e vindas, quando você realmente decidiu dar o basta? Falar, agora chega. Depois que ela nasceu. Foi depois que ela nasceu. Então, até ela nascer, você ainda tinha uma esperança lá no fundo de que talvez ele pudesse mudar, né? Tipo assim, na gravidez eu passava por tudo, eu dizia, não vou mais. Mas depois eu voltava. Aí eu, não vou mais, voltava de novo. Às vezes não ia pra internet, mas no off tava lá. Então eu tentei, só que teve uma hora que meu Deus, minha filha não vai ficar bem vivendo nesse ambiente. Por tudo que ela já passou, ela vai olhar, meu Deus, não vou querer, ela não vai ficar feliz crescendo Claro. nesse ambiente. No fim, ela que te deu forças pra tomar a decisão, né? Aí E quando tão ela pequena. nem tem noção ainda de tudo que já aconteceu. Então, quando ela nasceu, aí eu tive a decisão que eu não ia mais voltar. E no parto você até postou o vídeo, você e sua mãe, né? Foi. Você não quis que ele Que ele assistisse o que ele parto. assistisse? Não. Você que escolheu. Ele pediu, mas eu não deixei, porque é um momento que a gente tem que ter muita força. Eu não sei o que aconteceu olhando pra ele naquele momento, que eu tentei parto normal. Então eu não quis, só quis minha mãe, que foi a que sofreu junto comigo na minha gravidez e me ajudou muito, né? E me ajuda E até te hoje. ajuda até hoje. Isso que eu ia perguntar, você tentou parto normal, mas você não conseguiu. Não. Tá, ela Eu me nasceu de cesárea. Eu me frustrei muito por isso, Não, porque não se frustre. depois eu aprendi, mas eu passei minha gravidez toda fazendo Fisioterapia. fisioterapia Pélvica. pélvica, fazia exercícios, Mas tá tudo bem. eu não tive passagem. Não tem problema. Eu tive 3 de cesárea, estão todos aí maravilhosos. E A tá tudo via certo. de parto é o que menos importa. É o que menos importa. É. O que importa é que ela tá aí, nasceu saudável, nasceu feliz, nasceu com tudo que ela
vivenciou no útero, né? Porque com toda certeza ela esteve ali junto com você em todos os momentos, mas é uma criança maravilhosa que todo mundo ama, que é a coisa mais bonitinha do mundo. E aí, como é que foi a sua recuperação, a sua volta para casa, essa O casa pós. nova, esse pós? Você teve puerpério? Então, aí, quando ela nasceu, a gente continuou se falando normal. Eu e o pai dela, então tava um clima tranquilo, não estávamos ficando, mas tranquilo. De Pela respeito, nossa filha, né? Aí voltei pra casa e eu queria fazer tudo da minha filha, só que eu não conseguia, né? Porque cesárea tinha que ter repouso. Mas eu acabei. A gente até conversou no último podcast, não foi? Eu acabei quebrando meu resguardo, né? Por alguns estresses. Quis saber de algumas coisas e eu me estressei muito. Mas calma, não é de quebrar de relação. Não Ah, de tá, quebrar de não. relação. Ah, Eu Quando esqueci, ela falou assim, chocava, eu falei, explicar isso. como assim? Não, não. Não é, gente, também eu tô julgando, não é? É porque eu falei, como assim? Não entendi. E ela tava tentando me explicar, ela, não foi. Foi porque ela estressou muito e não Estressei conseguiu muito. ter uma paz no puerpério, no pós. Foi, eu acabei tendo. Desenvolvi uma dor de cabeça muito forte. Até hoje eu tenho. Quando eu me Enxaqueca. estresso, eu tenho uma dor de cabeça muito, muito forte, que eu chego até a delirar. Por ter quebrado meu resguardo de tanto estresse que eu tive. Aí. Mas você diz da questão de que isso de quebrar esse modo de falar. Porque você tava fazendo de tudo pra esse tempo você não ter estresse, é isso? Na questão do estresse. Sim, na questão Entendi. do estresse, não de relação. Sim, entendi. Aí. Só isso, só. Eu quebrei meu resguardo na questão do estresse. Sim. Mas depois eu comecei a cuidar da minha filha e é muito legal. Foi desafiador no começo, que é tudo muito novo. Mas Você minha mãe- amamentou? Então, eu só amamentei até os 15 dias dela. Uhum. Porque ela nasceu com a língua O freio. O freiozinho Freio. preso. e ela feriu meus dois seios. Ela feriu. Então, me frustrei também, porque eu queria. Só que eu tive que aceitar, né? Claro. E aprendi. Enfim, aí quando ela se recuperou, que Fez a cirurgia? fez Com cirurgia, quanto tempo? ela tava 15 dias. Ah, com 15 dias. Você já tinha esse diagnóstico já quando ela nasceu? Já quando ela nasceu. E você tinha conhecimento disso? Porque é importante você dizer isso também para as mamães e saber quem te falou, né? Deve ter sido o pediatra, né? Então, eu tenho também. Ah, é? Só que eu não fiz cirurgia. Aí ela veio com muito mais, veio num dente. Aí a doutora, assim que ela nasceu, quando ela foi pega, a doutora achou estranho. Quando foi olhar, que sempre tem a avaliação, né? Sim. No hospital. Aí ela disse, ela tá com freio, vai provavelmente precisar de uma cirurgia. Aí depois de 15 dias a gente fez a cirurgia. Quando ela se recuperou, ela não quis mais. Ela não quis mais o peito. Não. Eu não dei a mamadeira, esperando ela se recuperar. Eu tava dando um copinho, leite. Nossa, gente. E é difícil, né? A gente Eu tenta tirava tudo, aqui, só né? que Não é fácil. não deu. Não deu, gente. Tá E tá- tudo é, bem tá tudo também, bem. entendeu? Tá A aí criança forte, linda, saudável. forte, gordinha, gorducha, aquela bochecha gostosa. Muito É, fofa. tá tudo certo. Mas você chegou a fazer curso de amamentação, de Fiz tudo. cuidados com o bebê? Cuidados com o bebê, trocar fralda, como amamentar, né? Até aquelas boia. almofadas, Uhum. né? Fiz tudo, só que Não rolou. deu, tá Não tudo deu. certo. E como foi a questão psicológica pra você? Porque foi um momento muito importante onde você deu basta. Você tava já com acompanhamento psicológico? eu comecei desde os 5 meses, Uhum. porém E manteve. perto dela nascer, eu parei. Não aconselho ninguém parar, porém, pra mim, eu não queria mais fazer, pra mim eu tava mais tranquila. E pronto, eu parei e comecei a cuidar da minha filha. Não tinha como sair de casa, podia fazer online, mas eu parei, não quis mais. Aí depois você voltou. Não. Você não voltou? Até hoje? Você hoje. deve voltar. Você tem que voltar. Então a eu gente tenho tá que voltar. prescrevendo aqui. A gente tá prescrevendo pra você. Pelo amor de Deus. Porque, olha, uma vida sem análise é muito diferente de um acompanhamento
mesmo, Ah, psicológico, mesmo, em tudo na sua vida. Não sei, essa é a minha opinião, né? Eu acho que para você entender tudo da sua vida, entender a história da tua família, entender seu pai, sua mãe, entender aonde, o seu lugar no mundo, o que que você veio fazer, com o que que você quer gastar o seu tempo na sua vida, sabe? Tudo. Eu acho que a terapia ajuda em absolutamente tudo. É. Eu vou voltar. Eu vou te ligar semana que vem Eu pra digo- Adoro! Eu digo que Eu vou vou ligar, me passa o voltar. telefone. Eu digo que eu vou voltar e nunca volto, mas eu vou. É muito importante, É né? importante. Mas como foi o puerpério? Você teve baby blues, essas coisas Então, do psicológico mesmo, sabe? eu tive, até esqueci de falar, depois da hack, eu tive esquecimento. Eu esqueci de muitas coisas da minha vida, assim, normal. Até hoje eu não entendi isso. E algumas pessoas, eu até falei no meu Instagram, algumas pessoas se identificaram que esqueceram do parto. A minha doutora, né, já tinha me contado que eu ia esquecer algumas coisas do parto. Ela disse que é normal, que a gente passa pela partolândia. Porém, eu não sabia que eu ia esquecer de algumas coisas. Jura? Mas do que você esqueceu mais? Fala, não lembro, esqueci. Gente, a gente precisa de uma assessoria, a mãe dela, pelo amor de Deus, pra contar pra gente. Eu esqueci de algumas coisas. Algumas coisas só vêm flash. Da minha gravidez também vem alguns flashes. Eu lembro de algumas coisas que marcaram mais. Mas não lembro de muita coisa assim. Esqueci. Mas tem também a questão dos hormônios que a gente esquece mesmo, né? Que é fisiológico. Você realmente vira toda a sua atenção pra sua filha. É químico, né? Eu acho que eu esqueço também. Até hoje não voltou. Eu não vou nem falar desse assunto com vocês, tá? Eu não lembro Porque eu tô também. na menopausa. Então a menopausa é uma doença que não é ovariana, ela é cerebral. Amor. Você não tá entendendo. As pessoas são diagnosticadas com Alzheimer, com demência, e é a menopausa. Meu Deus do céu. É muito sério. É brancos, assim, homéricos. É uma loucura. Mas eu até acho que no seu caso é porque teve alguns momentos muito traumáticos, né? Então, isso explica muita coisa, né? Que a gente esquece Isso mesmo. é memória Não é uma traumática, defesa, chama. é uma defesa, assim. É. Mas esse seu pós, você teve a ajuda da sua mãe? Sim. Como foi pra se redescobrir como mãe? Graças a Deus, né, eu tenho uma rede de apoio, assim, familiar muito grande. Tenho minha tia, minha mãe, as amigas da minha mãe, né, que eu considero como tia, meu pai também. Então, assim, foi muito bom ter essa rede de apoio que eu tenho até hoje, né? Ela me ajuda muito, ela me ensina muito. Minha mãe, ela não quis que eu contratasse uma babá. Então, ela sempre quis estar ali com a minha filha, já que ela não trabalha, né? Consegui tirar ela do trabalho. Então, eu fui aprendendo muita coisa, aprendo muito com a minha filha. Depois que ela nasceu, tipo assim, tudo na minha vida mudou. Eu consegui amadurecer mais, eu olhei pra trás e vi coisas que eu fazia que meu Deus do céu. Entra naquela parte do livro Como Eu Pude, né? Sabe aquele capítulo Como Eu Pude? Sim. Entra um monte de coisa e fala, Jesus, como é que Porque foi? eu- Mas eu acho que também tem a questão da idade, né? Você é muito muito nova nova. ainda. E querendo ou não, se você olhar um pouquinho mais atrás da sua gestação, você era adolescente ainda, vivendo a vida e aprendendo. E acho que é a fase que a gente mais se arrepende das coisas e fala, o que é isso, gente? O que aconteceu, né? Se a gente tivesse essa maturidade. Menina, eu estou com 31, eu tô me achando... Madura. Tô me achando. Jura? Tô. Tá se achando madura? Ai, eu já tá, tô nem você vai aí. melhorar tanto. Ai, que sonho. Sério. Quero chegar nessa parte aí. Você vai Já ver. não tô nem aí. Nem aí. É uma coisa assim, que se dane. Sei lá, não sei explicar. A gente se desprende de umas coisas que não fazem sentido, sabe? Que eram importantes que não são mais, né? Mas a maternidade também dá uma separada, não dá? De você ver quem é amigo de verdade, você Quem ver não quem é. tá ali, você ver quem quer o seu bem mesmo e como tratam os nossos filhos. Assim, você pode me tratar muito mal, mas se você trata meu filho bem, amor, eu te amo. Se dane se você não gosta de mim, sabe? É isso mesmo. Os filhos, eles estão num outro patamar. Você sonha em ter mais filhos? Sim. Em tentar viver uma outra experiência? Hoje eu tenho chip, né? Porém, eu só quero engravidar agora quando tiver com uma pessoa, casada, namorando, quando estiver morando junto. Que eu quero ter a experiência de ter uma gravidez tranquila.
E um relacionamento, E um relacionamento, né? Mas, Bacana. principalmente porque assim, era um sonho, né? Estar grávida e eu acabei passando por várias situações. Então, eu queria ter essa experiência, ter uma gravidez tranquila, um parto tranquilo, um puerpério tranquilo. Então, Mas vai ter, você tem tanta coisa linda pela frente É. ainda. Tão nova. Nossa Senhora. Você... Não vai não, tá? Vai, Tats. Se joga, Tats. Você tem uma relação muito boa com a sua mãe, né? sim, Muito minha mãe forte. é uma luz na minha vida, Você é filha única? de par de mãe. Ah, tá. Que meu pai teve 2 filhos do primeiro casamento. Uhum. Aí, o segundo casamento foi com minha mãe. Isso aí. E o que você quer manter? O que você admira na criação que você teve? O que você quer manter na criação com a Maitê que você teve? Minha mãe sempre me ensinou, né, a sempre correr atrás das minhas coisas, nunca depender de ninguém e ser forte. Minha mãe já passou por algumas coisas também na vida dela que ela me ensinou bastante em relação à família, em relação ao trabalho. Tipo assim, com 14 anos, eu já queria trabalhar, ter a minha Independência. independência. Minha mãe chegou e falou, não, você não vai trabalhar, meus pais, né? Você não vai trabalhar porque você não sabe o quão difícil é o trabalho quando você é novo. Você primeiro vai estudar, eu quero que você estude e quando você tiver seu tempo, quando você acabar seus estudos, você vai trabalhar. Não me falta nada, eles sempre trabalharam muito para me dar tudo melhor, do bom e do melhor. E eu vou fazer isso para minha filha. Hoje eu trabalho, ajudo meus pais, né, como posso. E vou ensinar isso a Maitê, né? Seja dependente, não dependa de ninguém para nada, corra atrás do seu. E estude, eu só quero que ela estude, entendeu? Faça as coisinhas dela, que a mãe dela do resto vai se encarregar. Ai, que fofo. Que Como que é essa fofura. rotina com ela? Mano, é muito boa. Você mora em Recife? Sim, moro em Recife. Então, assim, é difícil porque tenho que ficar indo e voltando, né, pelos trabalhos aqui. Que é tudo aqui em São Paulo, né? Tudo aqui em São Paulo. Muita gente, você deixa sua filha em casa com sua mãe lá, mas minha mãe me ajuda e eu preciso trabalhar porque eu Gente, preciso você da ajuda as ajuda sua pessoas da são mãe muito também. opiniudas, né? Ninguém nem pediu opinião de ninguém. Que loucura isso. Eu preciso trabalhar, eu preciso comprar o leite da minha filha, eu preciso... Claro. Quero dar tudo do bom e do melhor para minha filha. Eu dou tudo do bom e do melhor para ela. Então, eu preciso trabalhar para isso. Preciso manter minha casa. Eu gosto de comprar imóveis. Então, quero dar um futuro melhor a ela, entendeu? Então, trabalho para isso. E viajo. Eu choro muito. Ontem eu tava chorando. Ai, como a Saudade gente dela. tem culpa, né? Me sinto um pouco culpada. Amor, ser Mas mãe é é ter por ela. culpa. Menina, mas ela tá lá com a sua mãe. É. Bem cuidada, bem tratada. Posso falar uma coisa, amor? Acho que não tem ninguém cuida melhor que vó. Eu acho Que isso? também. Que a minha mãe... Vó é mãe 2 vezes, né? A minha mãe, vó é ela demais. fala, eu te amo, mas os seus filhos, eu não sei o que é que sinto, entendeu? A hora que vira É avó, tipo, você virou quase nada. quase nada. Ela tá, assim, a minha mãe é 100% dos filhos. Ah, isso é Então, maravilhoso. ela tá lá, bem cuidada, bem tratada, sendo super mimada pela avó. Super, isso. né? Imagina, não tem... E outra, gente, é realidade de 99%. Aí eu fui tirando da minha cabeça esse dado. Mas, pô, a maioria das Gente, mães... todo mundo precisa, trabalha. todo mundo trabalha. Se você É, deixar, a tem gente como. precisa se virar. Ou a criança tá em casa, né, com alguém, sendo assistida por alguém, ou tá numa creche, numa escola. E outra coisa, agora falo eu de mãe madura, né? De filhos adultos e um bebezinho de 2 anos. Mas os maduros, se você não estiver fazendo coisas por você, pela tua carreira, se fortalecendo, os filhos vão embora e eles têm que ir embora. Porque esses filhos que vão embora são filhos seguros, são filhos preparados para a vida. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, mães de filhos muito pequenos ainda, quando você em algum momento se torna inútil, é que você foi uma boa mãe. Porque filhos dependentes são filhos reféns emocionalmente da aprovação da mãe. E quando esses filhos caminham sozinhos e eles enfrentam a vida e não te ligam para saber, mãe, eu tomo o quê? Um Floratil? Que eu tô com diarreia? Tá tudo bem porque eles sabem o que eles têm que fazer.
Aí é que você realmente se tornou uma ótima mãe. Nossa, faz sentido. É duro falar isso, é muito duro, porque a gente não quer perder a utilidade para os filhos. Minha mãe fala, a gente cria os filhos para o mundo, né? Não adianta. Então, se você não está fortalecida, se você não está com a tua carreira bacana, fazendo o que você quer, e cheia de ferramentas para viver a sua maturidade, para viver a sua menopausa, para viver a sua velhice, ninguém vai estar ali por você. Os filhos vão estar em volta. Lógico que você tem que construir, é pedrinha por pedrinha. E filhos perto significa construção de uma vida inteira. Porque esses filhos que abandonam, eu não entendo muito bem essa construção, né? Porque eu acho que família é família. Mas tenham certeza absoluta disso, né? Faça a tua carreira, faça a tua vida, esteja feliz para voltar para casa melhor para Maitê. Não, e ela sente, por mais nova que Óbvio, seja, imagina. óbvio. Chega em casa, ela recarrega minhas energias. É tipo É a um bateria, né? banho no mar, quando você descarrega tudo. Tipo, meu Deus, minha força. Ela é tudo na minha vida, eu juro. O que você mais gosta de fazer com ela? Qual que é o seu momento preferido? Eu gosto de quando eu chego em casa, e eu acho que o melhor momento é quando a gente acorda. Que ela acorda assim, começa a me acordar. É um dengo. Ai, que denguinho da manhã, é uma loucura. Ela fez 7 meses, dia 8 agora. Ai, meu Ai, Deus. E muito começou a bebê. introdução alimentar? Comecei. E aí, E ela aí, tá como tá indo Tá bem? estranhando muito as comidas, mas ela gostou muito de cuscuz. Olha, O é Caio uma é apaixonado. nordestina. Uma Eu amo. nordestina. Caio é apaixonado. Ele fala, o Caio quer tus-tus. E ele fica lá, ele abre a panela e fala, Ele tu fala faz na terceira tus-tus. pessoa, eu não aguento isso. Tá, eu quero tus-tus. Gente, menino, você não sabe, juro. O segundo filho é Ai, uma assim. delícia. Ele foi fazer adaptação na escola. Adaptação, que é o quê? A escola fala, fica uma horinha, né? Eu não queria vir embora. Ele veio chorando do lado da escola, tá em casa, o Caio quer ficar na escola! Desesperado! Mas é Você fofa, acredita né? que ele fez eu comprar um uniforme e trocar ele no meio da escola? No meio da escola, ela abaixou a calça, ele falou, Caio quer colocar. Aí abaixou a calça, tirou o tênis. Falei, pelo amor de Deus, Ele é uma criança. figura, Aí sabe, tive que esse colocar a garoto. roupa nele. Comprei a calça. Nem tinha pagado a calça. Falei, calma aí, gente. Botei a calça na criança. Falei, alguém olha essa criança aqui. Fui lá pagar a calça. E aí, voltou pra casa, não querendo voltar. Dormiu com a calça. Quem disse que a gente tirava a roupa dele? Ele não, Caio, vai voltar pra escola. Ficou com a calça do uniforme. Você acredita? Bonitinho. E ele tem mochilinha? Não, vai chegar hoje. Nossa, essa mochilinha. Se Ele prepare. escolheu o do Homem-Aranha, amor. Se prepare Escolheu. que essa mochila vai ser o dia inteiro levando essa mochila pra Ai. o Luca, ele só faz isso. Ele só anda com a mochila da escola. Não, e quando eu fui mostrar pra ele, eu abri assim, né? Falei, qual você quer, Caio? Ele falou que queria do Homem-Aranha. Eu, qual você quer? Aí tinha uma que era o kit, que vinha a mochila, a lancheira e o estojo. Aí ele, essa aqui, ó, os 3, tá? Os 3. É só essa, não. Aí ele, os 3, apontava, que é essa e essa, do kit. Ele não queria só a Eu não sei mochila. Ele não quem que quer ele só- puxou. Eu não sei, agora tô pensando. Aí quem? você acha, é óbvio que eu comprei o kit, né? Que ele fala, Claro, lógico. Ai, mas é tão legal. Muito essas fases, Ai, assim, é a gente muito vai legal. se Você vai ver que Meu redescobrir. é Deus. isso que vai ser. Já, né? Ai, é Já muito faz um bom. ano, já é escola. Coisa mais linda. E voa, né? Quando fala pra voa. gente que voa, a gente não acredita. É, uma Eu não avó acredito, porque eu fiz meu aniversário um dia desse, já tá com 7 meses. Já vai ser o próximo aniversário de novo. mesmo. Que coisa, né? Amanhã eu vou fazer. Você vai fazer a festinha? Você volta hoje? Volto hoje. Só vim pra São Paulo, pronto, é uma correria, né? Eu vim pra São Paulo, passei 3 dias, vou voltar. Aí agora eu Tá vou tentar morrendo passar um de mês saudade lá, né? dela, né? Tô morrendo de saudade. Fico ligando, chamada de vídeo. É, eu também. Ela é Ai, muito penso uma louca. risonha. Meu Deus, acho que tudo que eu passei na gravidez, ela veio totalmente ao contrário. Ela vem uma luz na minha vida. Olha, eu queria falar uma coisa aqui, nesse programa que eu amo tanto fazer, que é uma descoberta recente, mas eu não sei se vocês tiveram acesso a essa informação, que eu achei tão lindo, tão lúdico e tão coisa de Deus. Que quando você tem um filho, as células fetais ficam no teu organismo durante 18 anos. E as suas células maternas estão no corpo da criança. Dura 18 anos, que é o tempo que os filhos já não precisam mais tanto da mãe. E quando você fica doente, o primeiro exército de células que caminham
para sua doença ou para algum problema que você tem, são as células fetais. Ai, gente. Que é para curar a mãe em agradecimento por a gente ter gerado. Não é, eu achei que você fosse chorar. Eu tô quase segurando, tô com a língua só na boca. Gente, não é demais essa informação? Tô segurando. Isso Tô é uma... chorando? Gente, mas é que é muito forte isso. É uma ligação que não dá pra explicar. Aí o teu filho te cura porque você gerou. Ai, é muito lindo. É demais. Eu queria falar isso no último programa pra emocionar vocês. Ai, emocionou. Maravilhosa. Porque isso é muito lindo. Você imagina, eu tenho um filho de 28, uma de 22. Quer dizer, eu passei a vida com células fetais dentro de mim. Olha que coisa, desde os meus 30 anos. Maravilhoso. E quando tudo tinha acabado, chega o Luca, glorioso, com células fetais incríveis. Nossa, perfeito. Olha, ele é perfeito, o Luca. Filho dela, Coisa, ele é muito, ele é demais. muito gostoso. Ó, a gente sempre pede pra, no final do episódio, as nossas convidadas mandarem uma mensagem pras mamães que estão assistindo a gente, que estão passando, de repente, pela mesma fase que você passou, Sim. pra você encorajar elas e pra gente encerrar essa temporada, né? Sim. Eu já tô com saudade. Ai, também, tá. Mas a gente volta, tá, gente? Você vai deixar o like nesse vídeo. Obrigada. Tá, obrigada. Então olhe pra essa câmera, que é a sua, e manda uma mensagem pra essas mamães maravilhosas, mulheres. Você, mãe, Ai, meu Deus. Ela tá muito emotivinha, muito fofa. Tá no puerpério, né? Deus tem 7 meses. É verdade. Quando a gente tem um filho, né, a gente tem uma força, a gente cria uma força que a gente não imaginava que a gente tinha. A gente realmente vira uma leoa pelos nossos filhos. Então, assim, você, mamãe, que não é porque você trabalha, você passa o dia trabalhando, não é porque você acha que você não consegue dar tudo do bom e do melhor pro seu filho. Você tá dando tudo de si, entendeu? Então, todas vocês mulheres, sendo vocês que estão no relacionamento, casadas, que são mães solo, assim como eu, vocês são maravilhosas, não se cobrem tanto, entendeu? É uma aprendizagem, né? Então, assim, vocês são todas maravilhosas e eu digo por mim que o filho da gente é tudo, né? Ele vem para ensina cada dia mais a ser quem a gente é e a nos dar uma força diária para nossas vidas. Então vamos celebrar isso, mamães. Ai, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Adoramos. Por ter vindo compartilhar com a gente. Que Deus abençoe muito, 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 muito sua vida, sua filha, sua família, todo mundo. Isso e mesmo. a gente espera você quando você tiver a outra experiência, tá? A gente espera você aqui. Que a gente vai estar aqui ainda, tá, amor? Não sei como eu vou estar, mas eu vou estar aqui. Jogado com uma bengala, sei lá, de que jeito. Ai, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma temporada do Maternelas pra vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal. E se Deus quiser, a gente volta, né, A gente Klaus? volta, se Deus quiser, e a gente volta para informar vocês mais, porque informação é ouro. E vamos vale muito. atrás dessa informação. E a gente tá aqui para isso. Tá bom, meus amores? Beijo! Até a Tchau! próxima temporada! Ah, gente, não esquece, tem o QR Code aqui na tela, tá? Pra vocês saberem mais de Floratil. Tchau! Beijo!